Boa noite, senador Canedo. Boa noite, meu estado do Goiás. Está começando agora o nosso programa A Moda Transforma. E já vamos começar por aqui com o nosso quadro Empreendedor de Sucesso, trazendo várias inspirações para vocês. Nosso quadro de hoje conta a história de um jovem casal que hoje, pós-pandemia, eles têm a loja 100% online, fazendo vendas de milhares de peças mensais por aqui, enviando para todo o Brasil e fora do Brasil também. Vocês vão acompanhar e conhecer um pouquinho mais da história da marca Marihu. Está começando agora o nosso quadro Empreendedor de Sucesso muito especial. Estamos gravando diretamente do estoque da marca Marihu e vocês vão conhecer agora o casal que está por trás dessa marca tão incrível de Goiânia. Sejam muito bem-vindos no nosso programa, é uma honra para nós tê-los conosco. Esse jovem casal está à frente da marca Marihu, o Mauri e a Ruth. Obrigado, Bianca, por esse convite, da gente poder contar um pouco da nossa história. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, é um prazer para a gente estar aqui contando um pouco da nossa história hoje. O prazer é todo nosso e agora nós queremos saber como tudo começou. Se teve alguma interferência da família, se teve alguma interferência da adolescência para mexer com o mundo da moda. Conta um pouquinho para nós. Para começar, né, vamos contar um pouco assim, bem lá do início mesmo, da minha infância. Desde criança eu sempre fui apaixonada pelo processo da fabricação. E a minha avó materna, ela sempre costurou, modelou, sempre fez as peças do zero. Então eu sou de lá do interior da Bahia e foi assim que começou esse sonho na minha vida. Agora eu quero saber, você, Mauri, como que você surgiu na vida dela e como você surgiu também na Marihu? Qual foi a sua participação inicial? No começo, eu não gostava muito, né? Porque minha avó, eu tinha que ajudar ela nas costuras e na adolescência a gente gostava de jogar bola, né? E aí E ela botava a gente para poder ajudar, cortar, e aí a gente não gostava muito. E aí eu gostei de costura por causa da Ruth. Jogar bola, mas Deus já estava caminhando tudo para esse futuro, né, de uma marca tão renomada como a Marihu. E aí, você me contou que você fez faculdade em Brasília de moda, né? Como que foi essa sua decisão de você ir para Brasília? Você era da Bahia, aí da Bahia você já foi direto para Brasília, foi lá que vocês se conheceram? Conta um pouquinho mais para nós, para a gente entender um pouquinho mais a fundo essa história tão interessante. Isso, aí eu fui para Brasília, né, muito nova, com 16 anos, fui para poder fazer cursinho de pré-vestibular. Aí lá foi onde eu conheci o Mauri. Quando eu terminei o cursinho, eu tinha que escolher uma faculdade, né? Eu já tinha visto falar sobre faculdade de moda, mas eu nem sabia que existia lá em Brasília, né? Aí, quando eu tive que decidir o meu curso, eu decidi, acho que farmácia na época. Só que aí eu era de menor, meu pai veio para me ajudar com a papelada. E ele perguntou para mim o que eu realmente queria. E eu falei que era fazer faculdade de moda, mas eu tinha muito medo, né? Porque como eu era do interior, achava que isso não era para mim, achava que não ia ter um futuro. E meu pai sempre me incentivou muito a trabalhar para mim, a ter meu próprio negócio. Aí ele falou: então você vai fazer o curso de moda. E o Mauri me apoiou muito também, a gente namorava na época, me apoiou bastante, meus pais me apoiaram bastante. E aí eu fui procurar e tinha só uma faculdade em Brasília que tinha o curso de design de moda. Aí eu comecei a fazer o curso. E aí foi durante o curso que surgiu a ideia da Marihu? Como que foi? Aí no final do curso a gente precisava fazer o nosso TCC, a gente tinha que desenvolver uma marca e fazer um desfile. E eu queria que o nome da marca fosse um nome especial para mim, né? Aí foi onde surgiu o nome da Marihu, que é o nome da minha avó, que sempre me incentivou, que o nome dela é Maria e o meu é Ruth. Aí a gente juntou e ficou Marihu. Ai, muito bacana. E que momento que você viu que um projeto da faculdade hoje seria uma marca? Foi quando a gente se mudou aqui para Goiânia, depois que a gente casou e se mudou aqui para Goiânia, porque antes
na minha cabeça, né, eu ia modelar lá em Brasília, ia fazer moldes, piloto, essas coisas assim, eu ia trabalhar nessa área. Lá em Brasília eu não tinha a visão que eu tenho aqui em Goiânia, né, dessa parte toda, assim, dessa parte completa da fabricação. E eu achando que o nome tinha a ver com ele, né? Pelo visto, você foi entrado de gaiata aí nessa Foi. situação toda. Tirou o futebol dele, ele teve que costurar e o nome ainda ele não entrou. Olha isso. Foi. Bacana. E aí, como que foi essa mudança de Brasília para Goiânia? Então, Bianca, a mudança de Brasília para Goiânia foi da seguinte forma, né? Igual a Ruth tinha explicado, a família dela tinha uma mente empreendedora, certo? Incentivava ela a empreender. A nossa família já não tinha esse empreendimento. A nossa família já tem uma mentalidade, a minha família, no caso, né? Tem uma mentalidade já de trabalhar para os outros. E eu não tinha essa mentalidade de empreendimento. Foi quando eu conheci a Ruth que eu comecei a desenvolver essa mentalidade de querer empreender, de querer trabalhar com ela. E igual a gente tinha contado, a gente teve uma história de que a gente começou a namorar muito cedo. A gente começou a namorar com 16 anos lá em Brasília. E aí minha mãe descobriu que eu estava namorando e ela queria que eu focasse no meu futuro profissional, focasse na minha faculdade. E aí ela acabou me trazendo para Goiânia junto com meus irmãos. E, e acabou que a gente começou a namorar à distância, né? A gente começou a namorar 2 anos à distâncias. E a gente se via uma vez por mês. E nesse tempo eu prometi para ela, né? Fiz uma promessa para ela que quando eu fizesse 18 anos eu ia morar com ela. E com o incentivo da minha mãe comecei a fazer engenharia mecânica aqui em Goiânia. E com o tempo minha mãe foi para Espanha, deixou eu mais meu irmão aqui em Goiânia morando só. E com 18 anos eu não tinha dinheiro para voltar para Brasília e nem dinheiro para finalizar a faculdade. E acabou que eu fiquei aqui em Goiânia mais um ano. E todo dia ela me ligava, né, pedindo uma resposta. E que dia que você vem? Que dia que você vem? Você me prometeu. E acabou que e era muito difícil naquela época de conseguir emprego em Brasília. Brasília é uma cidade muito boa, só que lá é muito ruim de serviço. Arrumar um serviço que vendia colchão magnético. E nesse serviço, eu tinha que ficar viajando. Aí ela finalizou a faculdade, né, nesse meu período dos 16 anos aos 18, ela finalizou a faculdade, estava trabalhando no shopping, e lá nesse shopping, ela numa loja, chamava Daimler, e eu fui para lá, e aí eu comecei a trabalhar numa loja comecei a trabalhar vendendo colchão magnético. E esse trabalho exigia que eu ficava viajando, né, em alguns estados. Aí a primeira vez eu fui pra Bahia, deixei ela sozinha em Brasília, e aí todo dia ela me ligava chorando, né? Eu Eita, ficava como ama! chorando. E aí voltei pra Brasília, fui com R$ 200, voltei com 100, então não vendi nada. E eu precisava viajar pro Pará, e eu falei pra ela que eu ia pro Pará, e ela falou, não, também vou. E eu falei, não, eu sozinho consigo me sustentar. Lá eu consigo, se caso acontecer alguma coisa, lá eu consigo tomar conta de mim. Se você for, eu já não prometo nada. Ela falou, não, mas eu vou assim mesmo. Aí ela saiu do shopping, pegou o acerto, ela tinha acabado de se formar. O sonho dela era ser modelista, igual ela falou, né, lá em Brasília. E ela pegou o acerto, a gente comprou um carro e subiu pro Pará. E chegou lá, tudo começou a dar errado. Eita. Tudo começou a dar errado, a gente começou a morar num lugar lá que era do lado de um prostíbulo. Os velhinhos até batiam na nossa porta, achando que era a casa das prostitutas. E a Gente, gente não que podia história. gastar mais do que R$ 10 por dia, senão no outro dia a gente já não tinha mais dinheiro para almoçar. E foi aonde que a gente começou a se aproximar mais de Deus, aonde que eu acho que Deus levou nós para lá para que a gente se aproximasse mais dele, sabe? Do lado da nossa casa tinha uma igreja e a gente Nossa, um lado era um prostíbulo e do do outro outro a lado era a igreja. igreja. Olha que interessante. E a gente começou a frequentar a igreja, mesmo nessa dificuldade a gente não chegou a passar fome, mas a gente tinha um certo valor para gastar lá. E foi onde que a gente começou a se aproximar de Deus. E quando a gente começou a se aproximar de Deus, foi acontecendo coisas que eu nunca imaginava. Eu falei, cara, não tem como. O que tá acontecendo? O que eu fiz de errado, né? E aí a gente voltou, a gente foi pra Bahia, lá pra casa dos pais delas, passamos uns 3 meses lá também vendendo colchão. De lá a gente foi pra Barro Alto, pra casa da minha família, e lá eu arrumei um serviço numa empresa mineradora que na época ela chamava Anglo América. Lá nessa empresa eu trabalhei um mês e fui mandado embora. E lá eu peguei o acerto com R$ 1.200, a gente veio pra Goiânia. Com esses R$ 1.200 eu paguei a parcela de um carro, paguei R$ 400 numa kitnet e a gente começou o investimento da Mariú. E lá na cidade de Barro Alto, ela comprou alguns tecidos e costurava à mão e vendia no varejo lá. E foi assim que a gente iniciou a Mariú. Quando o amor é forte e tem Deus presente, assim, por mais que passam dificuldades, mas no final tudo vai se ajeitando, né? Então, na verdade, quando vocês voltaram para Goiânia com esses 1.200 que você conseguiu pagar o aluguel, já tinha os tecidos, vocês iniciaram a marca. Foi esse sentimento, a coragem, porque tem que ter muita coragem, né, gente, para você começar um negócio com tão pouco e passando por tantas dificuldades. Na verdade, no começo,
primeiramente a gente colocou Deus na frente. E também a gente, na época, eu acho que quem está começando, igual nós começamos, não tem nada a perder. Eu acredito que para quem é grande, hoje em dia tem mais medo, porque tem alguma coisa a perder. E para quem está começando, geralmente não tem nada a perder. Então, tem mais coragem de investir, tem mais coragem de meter as caras. E foi o que a gente fez. E eu pensei, né, naquela época, o que me deu mais força e coragem, além de Deus, foi essa mulher, né, a Ruth, ela desistiu dos sonhos dela no começo, né, para investir nos meus sonhos, que era, eu queria ganhar o mundo, eu era um cara jovem, tinha 19 anos na época, eu era um cara jovem, queria ganhar o mundo, e ela saiu do trabalho dela, desistiu, tinha acabado de formar, e investiu em mim, pegou o dinheiro do acerto dela, e eu não tinha nada para oferecer para ela. E eu falei, cara, eu vou investir no sonho dessa mulher, ela passou fome comigo, barata passou por cima dela, então eu vou investir no sonho dela, e foi isso que aconteceu, e foi isso no começo, eu não tinha nada a perder, e ela também não, e foi isso que me deu força no começo. Nossa, gente, a história realmente é emocionante. Olha o apresentador aqui. Ai, meu Deus do céu. Que história linda, vocês estão de parabéns, né? Que história bonita. E vocês lembram, assim, nesse início de vocês, algo que marcou nessas vendas? Como que funcionavam as vendas e algo que ficou muito marcante? Para mim, né, algo que ficou assim muito marcante foi um dia a gente foi trabalhar e era muito difícil pra gente financeiramente no início, que nem o Mauri falou, e a gente foi trabalhar sem o dinheiro nem do café da manhã. E quando chegou lá, a gente conseguiu vender só uma blusa, Foi. que eu acho que foi 15 ou 20 reais. Foi o dinheiro assim, o lucro dava só pra tomar o café mesmo. A gente Só tomou pra um gente café com tomar, pão de queijo. só pra gente tomar o café da manhã. E o que nos marcamos, né, no começo foi, a gente teve que começar, né? E como a gente não tinha dinheiro para alugar uma loja, não tinha dinheiro para comprar nenhuma arara para trabalhar na rua, a gente começou trabalhando na rua da 44, na feira da madrugada. Então tinha uns horários a se cumprir. E uma das coisas que nos marcou, a gente lembra que no começo a gente fez uns macaquinhos que saiu para nós por 12 reais. E o nosso foco era vender atacado para conseguir girar o dinheiro. E depois de uma semana sem vender, a gente conseguiu uma cliente. E a cliente, depois de tanto negociar, a gente queria vender um macaquinho por 20 para tentar lucrar uns 8 reais na peça. E depois de tanto negociar com a cliente, a gente conseguiu vender os macaquinhos por 12,50. Por fora eu estava feliz porque a gente conseguiu fazer uma venda grande, mas por dentro eu estava triste que eu consegui lucrar apenas 50 centavos por peça. Outra coisa que me marcou também foi uma vez que o Rapa tomou a nossa mercadoria, foi muito Nossa, triste. Foi. Mas isso nos fortaleceu. Depois disso a gente alugou uma loja e foi onde que a gente começou a crescer, né? Aí foi isso, uma das coisas que nos marcou. E também outra coisa que marcou a gente, bem no início, a gente era muito. Eu sou vergonhoso. Eu tô conversando aqui, mas sou um cara muito vergonhoso. E a gente não tinha arara, e quando aquele movimento no começo da 44 lá, eu cheguei com uns cabides, no primeiro dia de venda, eu segurava o cabide e não sabia falar uma palavra, apenas ficava lá segurando e esperando que alguém me comprasse uma peça. Tipo, era quase um manequim, né? Estátua. E foi isso, foi uma das coisas que nos marcou, foi isso, no começo. E aí vocês conseguiram montar essa loja, então vocês tiveram uma loja física nesse período. Sim. E aí essa loja durou por quanto tempo? Durou até a pandemia, né? Foi. Depois de um ano trabalhando na rua, a gente conseguiu alugar um box, né, numa das galerias lá da região da 44, e ela durou até o início da pandemia. Aí quando veio a pandemia, aí a gente teve que fechar a loja. A pandemia pegou muita gente de surpresa, né? Para muitas empresas foram um recomeço. Como vocês conseguiram lidar com isso? Então, na pandemia, foi um momento muito difícil para todos, acredito eu. E a gente teve que fechar a nossa loja, veio os decretos, né? A gente todos teve que fechar. Viajando, né, lá para a cidade da Ruth, lá para Bahia. E foi um momento complicado, onde que a gente pensou em desistir, né? Foi um momento difícil para a Ruth, que ela foi onde que teve que fechar a loja. E depois de um mês, que eu acredito que foi quando passou o ápice, foi onde que o pessoal, aí eu tinha um colega aqui em Goiânia, e ele começou a me ligar, ele falou, Mauri, onde você tá? E eu falei, cara, eu tô aqui na Bahia. Ele falou, moço, volta pra Goiânia, a gente tá vendendo muito aqui em Goiânia online, os clientes tá doido atrás de mercadoria. Eu falei, cara, não tem como eu sair daqui da Bahia, não tem ônibus pra nada, a gente não tem como sair daqui. Eu acabei ficando lá na Bahia, eu já tinha desistido de mexer com roupa, eu falei, a gente até plantou um canteiro de alface, eu falei, eu vou ser agricultor aqui na Bahia, e eu já tava trocando de profissão. E aí a gente voltou e foi um momento difícil, que a gente praticamente quebrou, né? A gente ficou sem dinheiro, porque a gente teve, mesmo com as lojas fechadas, a gente tinha que pagar aluguel, tinha que pagar aluguel de casa, tinha que pagar carro, tinha que pagar tudo. E aí a gente tinha uma colega, o nome dela é até Camila, ela trabalha na região da 44, e ela falou, investe no online. E nós tínhamos a mente muito fechada pro online. O sonho da Ruth era ter uma loja de porta na região da 44, onde os clientes faziam fila para comprar. E então eu sustentava esse sonho dela. E a gente então não focava muito no online.
Então, aí a gente começou a abranger esse pensamento para o online, reinventar Sim. no online. Sim, então na verdade, a essência da Marihu, porque hoje a Marihu ela funciona 100% online, né? Aqui onde nós estamos, na onde fica o estoque, mas as vendas são online. Então assim, esse online surgiu então com a pandemia, que veio a ideia, vocês abriram a mente e hoje investe para manter o online com trabalhos com influenciadores e tudo mais, é isso, né? Isso, a gente investe bastante no online, nos patrocinados, Instagram. A gente tenta ter um atendimento mais humanizado. A gente atende muito pelo WhatsApp, chamadas de vídeo, investe bastante em modelos, né? Inclusive você. Sim, É. gente, eu sou uma das Fotos. influenciadores da marca. Tenho Gente. orgulho disso. Tiramos fotos profissionais, semi-profissionais, para ter um contato, não só, a gente tenta manter uma marca mais assim, não ter muito efeitos nas fotos, para abranger isso para o público, né? Pra Sim, uma mostrar realidade, isso, né? mostrar A que essência da isso, marca. a essência da nossa marca. E aí a gente tenta manter um atendimento mais humanizado. Sim, a gente sabe que o mundo da moda é extremamente competitivo. Como vocês conseguiram definir um DNA tão forte? Quando eu vejo uma marca de alfaiataria, sempre vem na minha mente a marca de vocês, porque que realmente é uma marca por essência alfaiataria. Como que vocês chegaram nessa conclusão? Que a gente sabe que, às vezes, tendo pouco dinheiro, uma alfaiataria, ela requer um cuidado melhor, um tecido melhor, o acabamento de uma alfaiataria tem que ser diferente, às vezes de um tecido de viscolinho, né, que a costura ali já pode ser uma costura que vai ter um custo mais baixo. Então, como que veio a essência da Marihu sendo a alfaiataria como o carro-chefe da marca? Eu admito que nessa parte a Ruth bateu muito na tecla. Por mim, eu já teria desistido por conta da dor de cabeça que é a fabricação. A gente vê uma roupa pronta, a gente não vê quão difícil é chegar a esse processo. Principalmente quando é alfaiataria, né, que tem muitos Exatamente. detalhes. Sim, porque a gente vê uma roupa pronta, mas para ela ficar pronta, às vezes a gente faz 1, 2, 3 vezes até ela chegar àquele ponto final. E um dos pontos principais que a gente decidiu manter essa identidade na alfaiataria foi quando a gente trabalhava na 44, a gente via que as pessoas sempre vendiam a mesma coisa e a gente tentou focar numa roupa mais elegante, numa roupa mais confortável, numa roupa mais como se eu posso dizer, sofisticada. E mesmo independente de nós ser uma empresa pequena, a gente sempre tentou entregar o melhor para o cliente, né? A melhor modelagem, a melhor costura, entregar uma roupa de qualidade para o nosso cliente. A gente sempre preferiu fazer 10 peças bem feitas do que fazer 1000 peças mal feitas. Aí eu concordo completamente com a sua visão. Olhando para trás, vocês tinham noção que hoje a Marihu seria a marca tão renomada que é hoje, com estoque desse lotado, aquele jovem casal que vendia na rua de madrugada, agora ter toda essa mercadoria aqui, com coleção nova, que inclusive foi fotografada essa semana, vocês tinham essa noção? Não mesmo, né? Deus nos surpreendeu. Quando a gente olha para trás, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente começou em 2018, a gente surpreende a cada ano que passa. E só gratidão, de verdade. Mesmo a gente sendo pequeno, né? Assim, pra gente, isso aqui já é muito. Tudo que a gente já conquistou até hoje, toda conquista que a gente tem a cada ano, pra gente é uma grande conquista. Só agradecer. Isso é muito bom. Gratidão é um sentimento que sempre atrai coisas boas, né? E Deus se agrada disso. Agora eu quero, para finalizar, que vocês deixem um recado para quem tá em casa assistindo, que também passou por uma situação como vocês, que às vezes tem esse sonho, mas tem pouco dinheiro para investir. Qual o recado que vocês dois dariam para essas pessoas? Primeiro, coloque Deus à frente de tudo, né? E segundo, comece com o que você tem. E é isso, né? Resumindo o que a Ruth falou, coloque Deus acima de todas as coisas. Que história linda de superação, uma história muito romântica. Eu, inclusive, vou confessar, e vocês conseguiram ver um pouquinho no vídeo, que eu realmente não me aguentei de emoção. Teve alguns momentos durante a nossa entrevista que eu realmente chorei, porque é uma história muito bonita, de companheirismo, de acreditar nos sonhos e sempre colocando Deus à frente. Agora já quero chamar por aqui as nossas dicas de ouro para vocês. E lembrando que por fim nós temos o nosso quadro Efeito Borboleta, que tá assim, ó, maravilhoso. Então vamos acompanhar agora essa dica de ouro que você não pode perder. E no nosso quadro Dica de Ouro, eu vou ensinar você a transformar sua camisa oversize em um lindo cropped. Mas já quero aproveitar para dar uma diquinha extra, que é vocês colocarem os seus brincos nos lugares dos botões, que já traz aquele charme todo especial. Olha como fica charmoso isso aqui.
Agora vamos para nossa dica principal. Você vai precisar de uma camisa oversize porque ela precisa ser maior, mais ampla para você conseguir fazer os ajustes necessários, e vai precisar também de um bracelete ou de um anel, tanto faz, qualquer um dos dois vai dar certo. Com a camisa desabotoada, agora vem o nosso truque de mestre. Lembrando que precisa ser um bracelete todo fechado, porque se ele for aberto, não vai funcionar o nosso truque. Então você vai pegar a sua camisa, passar por um lado do seu bracelete ou anel, passar pelo outro, e aí você vai ajustar o tecido para amarrar atrás. Tá vendo como é importante ser uma camisa oversize? Porque só uma camisa com tecido amplo que vocês vão conseguir fazer essa amarração na parte de trás. Pós-amarração, unindo as pontas na parte de trás, você já tem um belíssimo cropped. Então é uma camisa que é extremamente versátil, que você consegue usar para uma ocasião mais formal. Depois tem um happy hour, quero sair mais despojada? Vale super o truque, que é um truquezinho simples, sem corte, sem costura, sem dor de cabeça, e você tem uma peça novíssima em casa. Olha o tanto que ficou lindo. O que vocês acharam? Vocês viram que dica bacana? Basta usar a criatividade, assistir o nosso programa Moda Transforma e você consegue transformar a sua camisa oversize num cropped maravilhoso. Agora, para matar a curiosidade de todos, já vou chamar por aqui o nosso quadro Efeito Borboleta, que ficou lindo, emocionante, uma transformação realmente de dentro para fora. Bem-vindo ao nosso quadro Efeito Borboleta. Já estou aqui com a Thalita. Ela vai participar do nosso quadro hoje, diretamente do estoque da Mari Rua, que nós vamos fazer a festa, né, Thalita? Meu nome é Thalita, sou confeiteira, mãe, mulher, mãe de gêmeos de 2 anos, e decidi participar do quadro como uma forma de poder ser inspiração para outras mulheres, e também como uma forma de me lembrar, além de mãe, além de esposa, eu sou também uma mulher. E hoje essa transformação promete, então já vamos dar uma olhada aqui nas opções de looks, que olha, eu vou falar bem a verdade, não tá fácil, viu? Estamos simplesmente no paraíso. Já temos algumas opções, agora nós vamos provar tudo isso daqui e decidir qual vai ficar melhor, né? Vamos lá? Vamos. Looks escolhidos, agora a próxima parada é no Salão da Festa. Vamos lá. Estamos aqui na Débora Cortes, nossa parceira, para fazer a transformação da Thalita. Tá empolgada? Super animada. Então vamos lá acompanhar tudo, gente. Tudo lindo, hein? O que você tá achando? Tô achando maravilhoso. Vai me ajudar muito na questão da minha autoestima. Tava precisando muito nesses últimos dias. Nos últimos dias tá sendo difícil pra mim, que eu tava precisando de algo pra me dar um up, porque alguns dias eu não tava conseguindo nem levantar da cama. Por conta de uma depressão que eu venho lutando e tudo. E assim, o dia de hoje está sendo muito importante para eu conseguir saber que eu sou forte, que eu consigo. Ai, gente, mas você é. E você tá ficando tão linda, você nem imagina. Obrigada. A maquiagem nem acabou de fazer.
Nossa, ficou muito perfeito. Muito perfeito. Vocês estão preparadas para o nosso efeito borboleta surreal? Eu vou chamar ela aqui, meu povo, que a mulher ficou um luxo. Pode entrar. Olha isso! Uma beleza rara, um tanto que ela ficou bonita, uma atriz. O que você achou da transformação? Ai, eu achei maravilhoso. Era assim algo que eu tava precisando muito, porque não foi só uma transformação por fora, foi algo que transformou por mim por dentro. Ai, meu Deus! Você ficou linda demais. Obrigada. Esse resultado ficou incrível, né? Gente, vocês não sabem como é emocionante durante as gravações, sabe? O diálogo ali entre nós e a pessoa que está participando do quadro é muito gostoso. Ouvir um pouquinho que assim, aquele momento único faz muita diferença na vida dela. Quero aproveitar para fazer um agradecimento todo especial aos nossos parceiros, a loja Marihu, que veio com esse look maravilhoso, que deixou ela ainda mais linda, e também a nossa parceira Débora Cortes, sempre arrasando na beleza das nossas escolhidas. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do nosso programa e vocês já têm um compromisso comigo no sábado que vem. Então, beijo e até a próxima!